Bom, galera, esse aqui é a continuação do nosso conteúdo, né? Os tipos de célula. Isso aqui ainda faz parte daquele conteúdo maior de origem da vida. Então, nosso objetivo agora é identificar, conhecer as principais características das células em si, né? Como a gente ainda está em origem da vida, a gente não vai ver aprofundadamente a célula procarionte e essa célula ali, a eucarionte. Por isso que eu até procurei alguma videoaula já feita por aí, mas as que eu vi, o pessoal eles já aprofundam o conteúdo e não é o que a gente tem que ver agora, né? A gente só tem que conhecer as principais partes. Como eu não encontrei, eu estou tentando gravar aqui pelo celular mesmo, não sei se vai ficar legal, depois vocês dizem aí como é que tá. Então assim, a gente vai tentar conhecer um pouco mais sobre quais são os tipos de célula. Na verdade, só existem dois tipos, né? Esse primeiro, que é esse esquemazinho aqui, que eu espero que vocês já tenham colocado no caderno, senão fica um pouco complicado, eu não sei se a imagem está legal. Mas essa aqui é uma célula procarionte. Existem dois tipos de célula. Existem seres que têm essa configuração de célula e existem seres que são eucariontes. Aí já é um outro tipo de célula, a gente conversa daqui a pouco. Essas aqui são as primeiras células, por isso que a estrutura delas são mais simples, né? Então quando surge a vida, o formato de vida surge nesse aqui, formato de célula que a gente tem como procarionte. A principal característica desse tipo de célula é o fato de que essa célula não tem carioteca. Daí que deriva esse nome aqui, procarionte, né? Ou seja, eles não têm uma carioteca. E o que é essa carioteca, né? Então vamos logo aqui para a estrutura da célula. Se a gente pegar uma célula procarionte, ela vai ter que ter as três partes fundamentais de toda a célula, né? Que é a membrana plasmática, que é esse que está em preto, ó. O citoplasma, que é o líquido que preenche essa parte interna, e vai ter o material genético, que no caso aqui é o DNA da célula, certo? Só que repara, esse DNA ele fica solto, né? Ele fica disperso no citoplasma, ele não fica envolvido por uma membrana. A membrana que envolve o material genético a gente chama de carioteca, né? Então talvez vocês devam ter visto esse termo aí nas questões que vocês tentaram fazer. Então esse primeiro tipo de célula é uma célula que tem uma estrutura mais simples, justamente pelo fato delas não terem uma membrana que vai fazer a proteção do material genético. Como eles não têm essa membrana, a gente chama de procarionte. Quem são esses procariontes, né? A gente tem como principal representante as bactérias, certo? E arqueias também. Não sei se dá para completar aqui. Vocês completam no caderno de vocês. Arqueias. São outros tipos de seres, certo? Mas o mais comum são as bactérias, né? Então, com relação à estrutura, além de não ter um envoltório no núcleo, certo? Formando núcleo, eles são seres sem núcleo, eles têm um DNA que é do tipo circular. Aquela estrutura de DNA, eu até coloquei aqui embaixo, ó. Aquela estrutura de DNA que a gente viu, que é um DNA que a gente chama de linear, não acontece nos seres procariontes. Nos procariontes, o DNA deles é do tipo circular, eles não têm ponta. A ponta deles ficam juntas aqui. Então, essa é outra característica dele, por isso que eu até grifei. No caderno de vocês tentam destacar também. Primeira característica importante dos procariontes, não tem carioteca, né? Por isso que a gente chama de procarionte, ou seja, não tem núcleo, e o DNA deles é do tipo circular, que é diferente, por exemplo, do nosso. O nosso tem as pontinhas, a ponta de cima e a ponta de baixo. O DNA dos procariontes, ou seja, o DNA das bactérias, eles não têm ponta, né? Ele não tem ponta. E só é um, certo? Só é um DNA. Ou seja, as bactérias, né, só tem um cromossomo, diferente da gente que tem, por exemplo, 46. Outra característica importante que está destacada aqui também é ribossomo. Esse nomezinho aqui a gente tem que se acostumar, certo? Ribossomos são organelas, são esses pontinhos aqui, ó. São estruturas menores, né, que vão ter a função de produzir proteína. E aí eu coloquei aqui entre aspas, ó, pequenos, porque o ribossomo da célula procarionte ele é um pouco diferente do ribossomo da célula eucarionte, que é o que a gente vai ver depois. Mas lá a gente comenta melhor sobre isso, certo? Então as bactérias, ó, tem membrana plasmática, que está aqui em preto, tem um citoplasma, que é essa parte de dentro,
E tem vários pontinhos. Esses pontinhos são os ribossomos, que são estruturas menores lá que vão ter a função de produzir proteína. O DNA é do tipo circular e não tem carioteca. Outra estruturazinha importante ali das bactérias, dos procariontes, é esse nome aqui, ó, plasmídeos, né? A função desses plasmídeos aqui é oferecer à bactéria uma certa resistência, né? Por isso que tem bactérias que são um pouco resistentes, mas esse assunto a gente vai ver melhor depois. Por enquanto vocês têm que entender que esse nome aqui, plasmídio, são fragmentos de DNA, né? Então ela tem o DNA maior, que é o cromossomo dela, e ela tem pedacinhos menores, que são os plasmídeos, certo? Mas o mais importante aqui, galera, para esse conteúdo de origem da vida, é você conseguir perceber as 3 características básicas dos procariontes, né? Acho que coloquei aqui como uma observação mais destacada. Ó. Primeira observação, elas não possuem núcleo, né? Justamente porque elas não têm membrana nuclear, ou seja, elas não têm carioteca. O material genético, ó, fica solto no citoplasma. Esse material genético é um DNA do tipo circular, né? Que ele não tem ponta. O nosso é um DNA linear. Se a gente for olhar para o DNA das bactérias, é um DNA do tipo circular, ou seja, não possui pontas, certo? E outra característica importante é que o ribossomo, destaquei aqui, ó. O ribossomo, a função desse ribossomo são organelas, né? Organelas são estruturas pequenas da célula que vão desempenhar diversas funções, mas nos procariontes a única organela que você encontra é o ribossomo. E o ribossomo, a função dele é produzir proteína. Por isso que eu até destaquei aqui, ó, as bactérias, né, os procariontes, não possuem organelas membranosas. O que são organelas membranosas a gente conversa melhor quando for falar de eucarionte. Mas eu até destaco aqui, ó, organela significa órgãos da célula e são estruturas que desempenham diversas funções na célula. Quais são essas funções a gente vê com calma depois. É por isso que eu não coloquei uma videoaula, porque nas videoaulas eu vejo a galera já aprofundando tudo. E a gente vai ver isso passo a passo com calma. Eu não sei se o áudio e o vídeo dá para entender alguma coisa, porque eu fico mexendo direto, aqui eu estou segurando com a mão. Mas vamos ver aí, né?